Gente, bom dia. Vamos falar um pouco então sobre movimentos sociais tradicionais e novos movimentos sociais. Se refere ao trecho entre as páginas 201 e 206 do livro didático. Então, o que seriam os movimentos sociais tradicionais, gente? Bem, são os movimentos que, na modernidade, tomaram como foco basicamente a relação capital-trabalho. Ou seja, movimentos estavam problematizando salários, a posse dos meios de produção, condições de vida, jornadas de trabalho e assim por diante. Um exemplo clássico é o ludismo, lá no século XIX. Vocês devem ter estudado em história já, aquele movimento que os trabalhadores se revoltaram contra as manufaturas de tecelagem e começaram a quebrar os equipamentos. Esse tipo de movimento social, então, que a gente chama de movimento social tradicional, além de estar focado na identidade das pessoas, do ponto de vista da posição delas no processo produtivo, ele também tinha uma característica que ele era muito organizado, ou seja, muito estruturado e hierarquizado. Então, ele está muito relacionado a sindicatos, partidos, organizações internacionais que têm um formato também tradicional, uma diretoria, um conselho e assim por diante. Então, tem duas características principais nesses movimentos sociais tradicionais. Tomam como foco a identidade advinda da posição no processo produtivo, e a outra característica que eram movimentos sociais também muito bem organizados e hierarquizados. O que a gente chama de novos movimentos sociais, eles se tornam fortes, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, e eles vão incorporar novas demandas à luta social. Então, por exemplo, a identidade de gênero, lutas que tomam como foco a identidade racial, questões ambientais, o pacifismo. São todos focos de luta social que não têm necessariamente a questão do trabalho e da relação capital e trabalho como seu foco. O que produziu esses novos movimentos sociais, gente? Alguns processos bem objetivos, né? Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, muitas mulheres foram integradas ao mercado de trabalho. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, elas começam a demandar uma igualdade de salários, reconhecimento, acima de tudo, não só uma questão econômica, mas o reconhecimento delas enquanto sujeito e assim por diante. É verdade que já existia um movimento sufragista no começo do século XX, né? Mas as classificações didáticas que são criadas, gente, elas sempre vão fazer uma generalização, né? Então, os movimentos feministas se tornam mais fortes, digamos assim, a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. A questão ambiental também fica muito evidente, porque os problemas ambientais eles vão se colocar para além, por exemplo, da dicotomia entre socialismo e capitalismo. É um reflexo da própria sociedade industrial. As questões raciais se fortalecem muito, sobretudo a partir dos primeiro, depois da questão do que se passa na Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, etc. E depois nos próprios Estados Unidos, na década de 60, a luta pelos direitos civis. E aí uma característica desses movimentos sociais, desses novos movimentos sociais, além de deixarem ou não tomarem mais como foco a questão da relação capital-trabalho, é que eles não são também tão hierarquizados, eles são muito mais difusos, são vários movimentos menores que surgem muito mais espontaneamente e não necessariamente tem aquela organização de partidos, de sindicatos identificada nos movimentos sociais tradicionais. Agora, é bom lembrar, gente, que as questões ligadas à relação capital e trabalho elas não desaparecem a partir dos novos movimentos sociais. A diferença é que elas começam a se articular com outros elementos que são fontes identitárias também. Como eu falei, a questão racial, a questão ambiental, a questão de gênero e assim por diante. Então, na década de 70, muitas mulheres negras vão entrar em conflito com as feministas brancas, que vão dizer o seguinte, olha, enquanto vocês vão queimar o sutiã em praça pública, tem uma mulher negra cuidando dos filhos de vocês, né? Então, como é que fica a questão de classe? A questão de classe ela não é abandonada. A diferença é que ela se integra a outras fontes de identidade. Tá ok, gente? Então, de maneira resumida, é isso. Os movimentos sociais tradicionais têm foco na relação capital-trabalho e são muito mais organizados e hierarquizados. Os novos movimentos sociais
estão baseados em diversas fontes de identidade, e eles também têm um caráter muito mais difuso, menos organizado e hierarquizado. Naturalmente, gente, isso se radicalizou ainda mais agora com o advento da internet. Então, essa característica difusa dos novos movimentos sociais, ela fica muito mais clara na medida em que movimentos podem surgir a partir de WhatsApp, Twitter, sem a gente, inclusive, conseguir identificar quem são as lideranças desses movimentos. Tudo bem? Um abraço, até a próxima.